Ainda no livro Perturbações Espirituais, a gente vem lendo, né, sobre as alterações, né, que estão havendo em muitas casas espíritas por consequência dos ataques, né, de grupos de espíritos desarmonizados. E a gente está num momento em que havia uma casa em que surgiram duas lideranças divergentes do ponto de vista pessoal, moral, em tudo que as duas pessoas, né, uma mais antiga e uma mais nova, pensavam na direção das suas vidas e da própria casa. E essa desavença entre essas dois expoentes, digamos assim, da casa, a espiritualidade interviu e conseguiu reequilibrar. Mas tudo, como a gente está vendo aqui, tudo gera consequências. Eles estavam conversando agora sobre as consequências em relação aos frequentadores da própria casa, né? Que sempre o ser humano sempre acaba se ligando a alguém ou alguma coisa, né? Então se formam como que partidos, né? Um grupo segue uma pessoa, outro grupo acaba seguindo outra. E isso aconteceu nessa casa também. Então, apesar de eles terem resolvido as divergências entre as duas lideranças da casa, precisava também agora arrumar, digamos, a casa em si, das próprias pessoas que, de certa forma, consciente ou inconscientemente, elegeram um tipo de liderança para seguir. Então, só reacender os elos de amizade e fraternidade entre essas duas lideranças não é o bastante. Você precisa fazer isso com toda a comunidade, com todos os frequentadores da casa, encarnados, e também reharmonizar as presenças espirituais na casa. Então ele veio falando, né, dos antigos, né, fundadores da casa, que agora estavam todos já desencarnados, que se preocupavam com a situação. E ele vai continuar agora, né, falando sobre isso, né, sobre essas necessidades e a importância de você manter o equilíbrio e a atenção aos mínimos detalhes nas casas espíritas. Vou começar aqui a leitura. Se alguém quiser interromper, por favor, interrompa, porque eu não vou ver só se levantar a mãozinha. Os mentores da sociedade haviam programado o encontro espiritual entre as duas alas em dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Cooperadores de primeiras horas que mourejavam do nosso lado foram adredemente convidados, e especialistas em desobsessão que, desde há muito serviam na instituição, encontravam-se convocados, bem como dedicados médios e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião, que logo mais deveria ter lugar. Quando chegamos ao edifício, encontramo-lo envolto em densas vibrações negativas, embora, vez que outra, brilhassem relâmpagos que tinham a finalidade de diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se, curiosas umas, zombeteiras outras, e pronunciavam epítetos degradantes em relação aos servidores dedicados ao dever. Aqui nesse parágrafo, eu achei interessante que ele falou, né? Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se,
curiosas umas. E veio na minha cabeça aquela situação, todo mundo aqui já passou por isso, assim, no sentido de estar ali no momento, né? Não ter participado da situação em si. É quando tem um acidente na estrada, nas ruas, né? Que todo mundo para, né? O trânsito se torna uma confusão, porque todo mundo quer parar para olhar o que aconteceu. Mas ninguém, de fato, está pensando em promover qualquer tipo de ajuda, de encostar o carro e lá ver se precisam de alguma coisa, não. É só a curiosidade de saber o que aconteceu, se tem alguém ferido, se alguém morreu. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Numa situação dessa, que envolve a casa, né? Tem ali os espíritos que estão realmente imbuídos de uma desarmonia, de um desequilíbrio que querem prejudicar, mas tem uns que vão ali só para ver o que está acontecendo, né? Igualmente, espíritos generosos que participavam dos compromissos iluminativos adentravam-se e dirigiam-se para as atividades a que se vinculavam, embora à avançada hora da madrugada, quando atendiam aos mais necessitados, surpreendidos pelas injunções penosas da existência. Fomos recebidos à porta de entrada pelo fundador da instituição e o nobre dirigente espiritual que se destacava pela beleza refletida na face e a tranquilidade que exteriorizava, fruto de sua perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns dos convidados reencarnados já se encontravam no recinto, dedicado às conferências, numa das salas menores, enquanto os diretores e os divergentes eram conduzidos aos lugares reservados antecipadamente. Às 2 horas da madrugada, aqui nesse parágrafo fala de uma coisa que eu achei interessante. Alguns convidados reencarnados já se encontravam no recinto dedicado às conferências, numa das salas menores. E eu estou pensando aqui se essa quase separação deles antes do início, né, para que eles possam gerar uma harmonização na casa, né? Eles se encontram num grupo menor, mais equilibrado, mais dedicado, né, num ponto específico, meio que isolado do restante, por enquanto, para se concentrar, para se harmonizar, para gerar vibrações e radiações que possam fortalecer o trabalho que vai ser feito na própria casa. Às 2 horas da manhã, com o recinto repleto, onde se respirava um clima de expectativa, embora as expressões de desagrado de alguns companheiros que reencontravam aqueles contra os quais se voltaram, dominados por transtornos graves. Não pude evitar a reflexão de que todos éramos irmãos, que compartilhávamos dos mesmos ideais. Mesmos ideais cristãos, apresentando-se alguns como inimigos figadais, que se combatiam com certa ferocidade, chegando ao extremo de tal comportamento ameaçar os alicerces espíritas da nobre sociedade. Recordei-me, então, de como somos frágeis e nos deixamos intoxicar pelas emanações morbíficas das trevas, evocando a cena da Jerusalém transformada, muito diferente do dia em que o Filho do Homem a penetrara montando jumentinho, sem qualquer arma de triunfo ou ambição guerreira, mas pacificador por excelência. Rememorei o povo simples em saudação festiva, erguendo palmas e atirando flores, para logo passar a cena hedionda do julgamento no pretório,
Mesmo Pilatos, pusilânime e insensato, perverso e desumano, não lhe vê culpa e deseja libertá-lo, enquanto a mesma multidão, assolada pelos perversos representantes do Sinédrio e tomada pelo espírito do mal, pediam a sua crucificação, mesmo sabendo que ele era justo e bom. Os inimigos desencarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade física, por serem as almas despojadas da organização fisiológica, ainda aprisionadas nas paixões inferiores, em vãs tentativas de lutar contra as soberanas leis da vida. Isso é uma coisa muito importante, né, que ele fala aqui, né? Que mesmo todos estando no mesmo lugar, né, ele começa falando da casa espírita, né, que estavam todos ali, mas divergiam tanto na forma de encarar e pensar como deveria ser feito, que passaram a ser inimigos. E o exemplo que ele dá da volta de Jesus, né, que no momento que ele chega, ele é ovacionado, todo mundo recebe com festa, com alegria, com os ramos, né, que é a simbolização do Domingo de Ramos, né, uma semana antes da Páscoa, para logo depois ser preso, crucificado, e aquela mesma população que o recebeu, digamos assim, com glória e festa, queria vê-lo crucificado, mas não que fosse um desejo de justiça, simplesmente inflamada por um sentimento, né, que envolvia todos e era estimulado. Então, como a manipulação das massas, né, é complicado e pode gerar tantos malefícios. Eu lembro daquele filme A Onda, né, que um professor começa a fazer uma experiência com a turma e a coisa sai do controle porque eles passam a ser agressivos, passam a levar a sua vida de uma forma totalmente diferente, simplesmente estimulados por uma ideia que acaba tocando algo que eles, na verdade, sempre tiveram dentro deles, né? Então, esse é o nosso problema aqui, pelo que eu vejo, né? Nós temos já grandes progressos, mas ainda temos muitas coisas, muitas, digamos assim, gavetas para serem arrumadas dentro de cada um de nós. E se alguém começa a remexer e botar para fora, a gente pode deixar aquilo nos dominar. E é mais ou menos o que acontece quando multidões são inflamadas, e se você for pegar individualmente um a um, muitos não sabem nem por que estão ali estimulando aquele tipo de ação desequilibrada, mas vão na onda, quase que num movimento de manada, de boiada mesmo. Então, como é perigoso a gente não parar, refletir e tentar se fortalecer ao máximo e não seguir as coisas só porque a maioria está fazendo. Se todo mundo faz assim, isso deve ser o certo. A gente precisa pensar o que é certo, porque se a gente se conscientizar o que realmente é certo para nós, o que realmente nos faz feliz, nos transforma, provavelmente é aquilo que deve ser disseminado e vai causar o mesmo tipo de sensação em quem está ao seu lado. Não simplesmente sair seguindo, vamos fazer isso, todo mundo está fazendo, sem pensar nas consequências daquilo. Os inimigos desencarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade física, por serem as almas despojadas da organização fisiológica, ainda aprisionadas nas paixões inferiores, em vãs tentativas de lutar contra as soberanas leis da vida. De alguma forma, representam o mito de Lúcifer, que se teria rebelado contra Deus e for expulso do paraíso para as ginas infernais.
desencarnando sobre o fardo do ódio e dos anseios de vingança contra os seus irmãos. Reúnem-se em bandos e cidades onde se acreditam livres da interferência divina e lutam com ferocidade contra o amor e a solidariedade, os formosos comportamentos saudáveis e promotores da felicidade terrestre, sempre relativa. Então, nisso aqui a gente sempre lembra, né, que, ao contrário das leis da física, da eletricidade, né, que os opostos se atraem, em termos de espiritualidade e seres do universo, não são as diferenças, mas as semelhanças que os atraem. Então, os espíritos desarmonizados, entristecidos, enfurecidos, desolados, eles tendem a se aproximar por sintonia vibracional. E como, pegando o gancho do ditado, a união faz a força, quanto mais espíritos se unem, ligados por um determinado tipo de pensamento ou vibração, mais forte aquele tipo de energia se torna, e maior a área que ela consegue envolver e influenciar. E, mais uma vez, a importância da gente pensar muito com o nosso coração também, não só com a razão, mas com o coração. Porque para combater tudo isso, um simples lampejo de amor já abala essas estruturas calcadas em ódio, em raiva, na ferocidade, no desalento, na falta de fraternidade e solidariedade. Por verem nos espíritas os discípulos de Jesus, ora devotados à instalação do reino dos céus entre as criaturas humanas, têm-nos como adversários e investem contra os seus compromissos de fidelidade do bem. Recorrem, sem dúvida, às leis de causa e efeito e se utilizam das brechas morais para se conectarem, iniciando os lamentáveis processos de obsessão. Não apenas contra os discípulos da terceira revelação, como é óbvio, porém contra todos aqueles que se afadigam pelo bem. Portadores de grande crueldade uns, outros enganados sobre a indução de hipnose profunda, acreditam irresponsáveis e alucinados que poderão aumentar o caos moral do planeta enquanto se locupletam nos tremendos fenômenos de vampirismo e de obsessões inomináveis. Não poucos males que vitimam a sociedade têm as suas matrizes na erraticidade inferior, onde pululam em conúbios morpíficos com os seus chefes arrogantes e prepotentes, que se atrevem a ignorar a divindade. Nesse momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimento em direção de melhores condições espirituais e morais, reforçam os seus propósitos maléficos por perceberem que a luz do Calvário é via de libertação. Então, isso que ele fala aqui a gente pode dizer, um dos motivos dessa carga desarmônica estar tão presente, eles estarem tão estimulados a tentarem parar, digamos, a onda do progresso. Porque, de alguma forma, esses espíritos ainda endurecidos, empedernidos, que se recusam a olhar para a luz, a voltar a sentir amor, a abraçar com carinho, eles começam a perceber mudanças em todo o planeta, dentre encarnados e dentre os desencarnados. E isso, de certa forma, abala as crenças deles e os tornam, no primeiro momento, mais agressivos. Porque, dentro da desarmonia em que eles vivem,
eles passam a achar que é um contra-ataque do exército contrário e não conseguem ver isso como um movimento natural de transformação, onde todos vão se modificar e, acompanhando as mudanças do planeta, viverem num ambiente melhor, mais saudável, física e espiritualmente, mais amoroso, mais fraterno. Então, como eles, de certa forma, pelos seus pensamentos enraigados no seu passado, nas suas dificuldades, acham que isso não está certo, eles começam a gerar mais ataques tentando parar esse movimento. O que a própria espiritualidade cansa de dizer que é inútil. Isso vai acontecer. E que são permitidos até que esses espíritos se mostrem e que se apresentem para que ele seja uma tentativa também de envolvê-los nesse processo, né? Então, pode parecer absurdo, mas é meio que terapêutico também. Desde que os desarmonizados, desajustados se apresentem e venham até nós, mesmo que contra nós, porque é uma chance que nós vamos ter de se aproximar deles e tentar mostrar um outro lado da moeda, uma visão diferente do mundo da que eles estão acostumados a ver. E é claro que esse movimento não conseguirá levar uma semente de mudança a todos os espíritos que sejam envolvidos, que sejam tocados. Mas alguns sim. E isso a gente deve levar com muito afinco, com muita perseverança. Que esse processo todo não vai conseguir modificar a mente de todos os espíritos que precisam de auxílio, precisam de harmonia na Terra. Mas alguns conseguirão despertar. E a eles a gente deve transmitir todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa devoção. Isso, muito bem. Então, vamos parar por aqui para ir para a irradiação. Mas é muito importante que a gente compreenda o nosso papel. Porque nós não somos santos, nós não somos espíritos enviados à Terra para missões grandiosas. Nós somos espíritos com passados provavelmente tortuosos, em aprendizado constante. Estamos aqui para auxiliar da forma mais simples e até pueril possível. Sermos instrumentos verdadeiros desse tipo de sentimento, das palavras do alto, da demonstração da misericórdia divina. Mas mesmo nós temos que nos esforçar, porque a gente, se descuidando, também é envolvido por situações que ainda fazem parte do nosso passado e do nosso presente. Então, sejamos humildes, sejamos sinceros conosco e sejamos capazes de escolher bem cada ação, cada pensamento, cada palavra que vamos proferir e disseminar. E estarmos sempre dispostos e à disposição para sermos utilizados pelo bem maior de todos os nossos irmãos.